em 1 Coríntios 11, 23 ao 34. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Glórias a Deus. Se nós olharmos nesse texto, o que nós podemos aprender nesse texto com relação à palavra do Senhor? O julgamento, porque ele está falando. Quem é que nós devemos julgar? A nós mesmos. Nós temos que ver primeiramente os nossos erros. Que também na palavra de Deus também fala com relação a você querer olhar que o outro está errado e você quer dar conselho ou você quer repreender. O que a palavra de Deus fala? Primeiro nós temos que tirar o alqueire do nosso olho, quer dizer, ver os nossos erros, para depois olhar para o erro do outro. Normalmente a pessoa, fulano fez isso, fulano fez aquilo, Beltrano fez isso, fulano fez aquilo. Só que ela esquece que primeiro ela tem que olhar dentro dela. Por que Jesus falou para aqueles judeus, quando eles levaram aquela mulher adúltera, que eles queriam que Jesus falasse que ela ia ser apedrejada, que na lei de Moisés ela seria apedrejada. Só que queria saber o que Jesus ia falar. Eles levaram ela diante de Jesus, e Jesus simplesmente falou: aquele entre vocês que não tiver pecado, ou que nunca pecaram, que atire a primeira pedra. Então o que acontece? Quem é que nós devemos julgar? A nós mesmos. Que é o que a palavra de Deus está falando aqui. Se nós julgar nós mesmos, o que vai acontecer? Nós não seremos julgados, mas seremos disciplinados. O que é disciplinado? Vamos dizer uma boa. Nós vamos falar no passado que apanhava, hoje em dia não se fala mais em apanhar, né? Mas falar, o pai dá uma palmada no filho, é isso que nós entendemos com a disciplina do Senhor. Como que é a disciplina do Senhor? Pode ser de várias maneiras, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de perseguição, pode ser vários problemas, mas nós somos o quê? Disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando a palavra de Deus fala, julgar, a primeira coisa que você tem que julgar, olha para você mesmo, não é verdade? É fácil olhar para o outro, a gente não sabe a vida do outro. Mas fulano faz toda coisa errada. Tudo bem, pode estar errado, mas e você? Faz tudo certo? Fulano fez aquilo errado. E você faz tudo certo? Fulano. Então, primeiro você olha os seus erros, para depois olhar para o erro do outro. Glorificado o nome do Senhor. Nós temos que primeiro olhar dentro de nós. Examine você mesmo. Examine dentro da gente, dentro de nós. Primeiro nós vamos olhar dentro de nós, se está tudo certo. Dentro de nós. Não está, então fica quieto. O que Jesus falou? Aquele de vocês que não tiver pecado, ou que nunca pecou, que atire a primeira pedra. O que Jesus fala? Aquele que entre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Por que ninguém atirou? Porque todos eles estavam em pecado, todos eles pecam. Então o que acontece com a Santa Ceia? A Santa Ceia fala, hoje não é dia de Santa Ceia, mas estamos dando essa palavra, que essa palavra a gente usa muito, esse texto nós lemos na Santa Ceia. A palavra de Deus fala que nós temos que julgar nós mesmos. Vai julgar o outro? É fácil, né? Por isso que veio uma determinada pessoa falar. Como ele passou por problemas, ele falou, eu não vou abrir minha boca e falar certas coisas com ninguém, porque qualquer um pode provar sua inocência. Até o fulano de tal, por mais que pareça que ele não é inocente, ele pode provar sua inocência. Então o pecado é a mesma coisa. Você pensa que você está fazendo melhor para Deus, mas Deus não está agradando a Deus. Você está preocupado em agradar o seu pastor. Você está preocupado em agradar o seu irmão da igreja, a sua irmã do centro de oração, ao seu marido, à sua esposa. Você esquece que você tem que agradar a Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
as demais coisas serão acrescentadas. Glorificado é o nome do Senhor. Então, nós temos que julgar a nós mesmos, porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados, mas seremos disciplinados. E glória a Deus por quando Deus nos disciplina. Glória a Deus. Porque se Deus está nos disciplinando, amém. Sinal que Ele não vai nos condenar. Porque se Ele não nos disciplinar, Ele vai nos condenar. Determinada pessoa chegou um pastor e falou para ele: pastor, você disse que isso, aquilo, que Deus castiga vocês, que Deus, eu faço, aconteço e não aconteço nada, nada acontece comigo. Aí o pastor virou para ele: Deus não bate no filho do outro, Deus só bate nos seus filhos. O que é que Deus quis dizer? O que é que o pastor disse para ele? Você não é filho de Deus. Se fosse filho de Deus, ele bate em você. Se ele não bate em você, que você não é filho dele. Ele não bate no filho dos outros. Em outras palavras, ele falou que ele não era filho de Deus. Que daria para ele entender claramente o que ele estava dizendo. Que só quem não apanha do pai é que não é filho. O filho apanha do pai. Porque quando o filho faz coisa errada, o pai corrige. O pai não pode bater no filho do outro, do vizinho, do amigo, do inimigo. Mas o pai bate no seu filho. Se ele não apanha do pai, não apanha porque ele não tem o pai dele não é o mesmo pai que o meu pai. Então é um julgamento, é um tipo de julgamento. Mas foi uma resposta que ele deu para aquela pessoa que provocou a ele. Deus não bate no filho do outro, nos filhos dos outros. Ele bate só nos seus filhos. Ele só repreende os seus filhos. Ele não vai repreender o filho do outro. Esse direito é do outro, não é dele. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Só que tem uma coisa, buscamos a Deus, mas também temos que pôr na nossa mente, o julgamento é Ele, a vingança cabe a Ele. Quando nós vemos pessoas que dizem ser de Deus, e vingando e dizendo que mexer com Ele, mexer com Deus, Deus vai matar, Deus vai adoecer, Deus vai arrebentar, Deus vai atrapalhar. Não é assim, que a palavra de Deus é clara quando ela fala. Orai pelos que perseguem e amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é desejar que eles sejam executados? Não. Amar os inimigos é desejar que Deus execute eles? Não. Nós temos que primeiro amar. O amar significa abraçar, beijar? Não. Amar é querer o bem para aquela pessoa. Querer o bem para aqueles que têm raiva da gente, aqueles que não gostam da gente. O verdadeiro mandamento da palavra de Deus nos fala: orai pelo que vos persegue e amai os vossos inimigos. Hoje, se for falar isso para muitos deles, eles vão falar: não, mas Jesus falou isso em outro tempo, em outra época, no tempo que não existia tal coisa igual hoje. Sempre há uma desculpa, mas a palavra de Deus é clara: examine vocês mesmos, a si mesmo, e depois coma ou não coma do pão. Examine se está em condição. Examine se você pode realmente comer do pão. O que é comer do pão? É participar o quê? Da vida de Cristo, que ele falou. Aquele que come e bebe sem discernir é culpado do corpo e do sangue. É réu, culpado. Significa que aquele que come e bebe sem discernir, aquele que come e bebe de qualquer maneira, é como que Jesus não tivesse morrido para ele. Essa é a explicação. É como que Jesus não tivesse morrido para ele. Por que ele vai comer do pão e do vinho se Jesus não morreu por ele? Ele morreu por todos nós, mas a pessoa que não levar a sério a palavra de Deus é como que Jesus não tivesse morrido por ele. Glorificado é o nome do Senhor. Quando Jesus morreu por nós, não foi em vão. Se nós quisermos fazer para Deus as coisas, tem que fazer bem feito. Não faça. Fazer pela metade, não faça. Se você quiser aqui na igreja para chegar lá e ficar conversando com seus amigos, não vá, fica na sua casa, vai para a casa dele bater papo, deixa a igreja em paz. Não vai atrapalhar a sua vez e a vez dos outros. Você não quer ir para o céu e nem deixa os outros ir. Então, se você não quer ir para o céu, que deixa o outro ir. Porque a palavra de Deus fala com relação àquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como um homem que fez a sua casa, edificou sua casa na rocha. Aquele homem ou aquela mulher que ouve a palavra de Deus e não pratica, não leva a sério, não dá valor, é como uma casa construída na areia, que vem a tempestade, o vendaval, as ondas do mar que destrói, e é grande a sua ruína. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, esse permanece. É igual a palavra de Deus fala. Né? Então que nós temos que estar sempre vigiando. A vigilância é importante. Nós temos que examinar a cada momento a nós mesmos. Como é que eu estou vivendo, Senhor? Como é que eu estou andando? Eu estou te agradando, meu Pai? Eu sei que por mais que queremos agradar a Deus, não agradamos o que devíamos. Mas tentamos, vamos tentar. É igual a salvação. Muitos falam: não, eu estou salvo. Tudo bem, estou a caminho da salvação. Um dia eu conversando com o pastor, eu falei: pastor, a gente fala muito de salvação, e muitas pessoas falam: eu estou salvo. Mas a palavra de Deus é clara: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então ninguém está salvo enquanto estiver nesse mundo, porque muitos estão aqui, ficam 20 anos, 30 anos buscando a Deus, desiste, larga tudo para lá e cai no pecado. E aí ninguém sabe o fim dela. Mas ela passou 30 anos buscando a Deus. Depois de 20, 30 anos, ela caiu no pecado. Como tem o dado cristão mesmo, que não tem o nome do autor. Porque, segundo eles, aquele hino foi feito inspirado pelo Espírito Santo. Mas só que aquela pessoa não está mais, naquele tempo não estava mais seguindo o mesmo caminho. E eles tiraram o nome da pessoa. Eu não sei se isso é um julgamento, não posso falar. Quem sou eu? Eu tenho que julgar a mim mesmo. Não é assim que a palavra está dizendo hoje? Julgai a nós mesmos. Se nós julgar a nós mesmos, não temos necessidade de ser julgados, mas nós somos disciplinados. Então a palavra de Deus hoje está nessa parte. Muitas pessoas vão passando a ceia achando que simplesmente vai comer o pão e beber um pouquinho de vinho. Não, vá com esse pensamento. Você está em condição? Se não está, não vá. Se não está, não tome. A ceia é algo sério. Você está envolvendo a sua salvação. Que Jesus falou, examine-se em vocês mesmos, vê se você está em condição. Se você não estiver em condição, não faça. É melhor você não fazer do que você fazer mal feito. Faça bem feito ou não faça. Porque no tempo do sacrifício, os animais têm que ser perfeitos para que eles pudessem ser aceitos para fazer o sacrifício para Deus. E hoje o sacrifício nós temos que fazer o quê? Deus, aquele sacrifício hoje não é mais para hoje, para o dia de hoje. Hoje nós temos que buscar Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, de toda a força que nós tivermos, buscar Deus. E quando se trata da Santa Ceia do Senhor, naquele dia da Santa Ceia, ele fala muito claro, examine-se vocês mesmos, dentro de vocês, para depois comer do pão e beber do cálice. Se não tiver em condição, peça perdão, acerte o que tem que acertar, mas quando chegar na hora de você ingerir aquele alimento que significa o corpo do Senhor, e o sangue do Senhor, que você esteja em condição. Porque se você julgar você mesmo, você não precisa ser julgado, você pode ser disciplinado. Disciplinado significa que você apanha, mas você continua com o pai, com a família. Agora, se você for expulso, aí você não tem mais lugar na família de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Então essa palavra hoje é para a gente refletir, que as coisas não é brincadeira. Com Deus não se brinca. As coisas do céu não se pode brincar. Temos que viver na presença de Deus, fazendo a coisa certa, glorificando e adorando o seu nome. Porque se nós fizermos a coisa bem feita, Deus recebe. Se não, Deus não recebe. Glorificado é o nome do Senhor. Então, essa foi a palavra de hoje, para a glória do teu nome, Jesus.